Então, eu já disponibilizei, já coloquei aqui do lado o conjunto de informações que nós precisamos para compor os relacionamentos entre as entidades. Então, além de identificar lá no levantamento de requisitos, além de identificar quais são os dados necessários para o processo, nós precisamos definir essas regras aqui, como a empresa funciona. Então, veja só, sabe-se que um proprietário já foi cadastrado, mas ele pode não ter nenhum animal, mas ele pode ter vários. Por exemplo, eu já fui cadastrado na clínica, e em determinado momento ainda não foi cadastrado nenhum animal para mim, mas eu posso ter o meu bichinho de estimação, que é a Pit. Eu posso ter, além da Pit, a Tininha, posso ter mais um animal. Então, um proprietário, temos que pensar sempre com relação ao banco de dados. Um proprietário pode não ter animais, mas ele pode ter vários. Agora, a partir do momento em que um animal foi cadastrado, nós temos obrigatoriamente que definir qual é o seu proprietário. Nós não podemos cadastrar um animal sem dizer qual é o proprietário, e é único. Portanto, um animal é de um proprietário. Aquele animal que acabou de ser cadastrado, eu também obrigatoriamente terei que dizer qual é a sua raça. Por exemplo, a Pit é um siamês, exclusivamente uma raça. Agora, eu posso pensar que uma raça cadastrada, por exemplo, acabei de cadastrar Bulldog. Quantos animais Bulldogs eu tenho no meu banco de dados? Pode ser que uma raça não tenha animais cadastrados. Olha, eu não tenho nenhum Bulldog cadastrado, mas eu posso ter vários. E cada raça, acompanhando aqui no projeto conceitual, cada raça é de uma espécie. Então, eu acabei de cadastrar, por exemplo, uma espécie exótica aqui, ou mesmo uma clínica veterinária que trata de animais não domésticos, por exemplo, cavalos. Acabei de cadastrar a espécie cavalo. Então, quantas raças de cavalo eu já posso ter cadastrado? Posso ter cadastrado nenhuma, mas eu posso ter cadastrado várias. Eu posso ter cadastrado o cavalo da raça manga larga, uma raça árabe e assim por diante. Bom, como é que então nós vamos descrever tudo isso aqui no projeto conceitual? Nós precisamos relacionar as entidades e faremos isso utilizando o botão ligar objetos. Então eu clico em ligar objetos, proprietário e animal, e vai ser apresentado esse símbolo que vem inicialmente com esse termo aqui, relação 1. Eu vou dar uma ajustadinha aqui, porque agora que nós vamos dar o formato quase que final ao nosso projeto conceitual. E aqui onde está escrito relação, eu vou colocar um texto, não é obrigatório, poderia até deixar em branco, deixar assim. Depois, com a prática, quando nós já estivermos com mais prática em desenvolver projetos conceituais, nós não precisamos desse texto, mas no início ele é muito importante. Eu posso pensar o seguinte, que o proprietário tem animal, então nesse caso eu escreveria aqui tem, e posso até colocar uma setinha para baixo, indicando qual que é o sentido da leitura, proprietário tem animal, ou posso pensar no outro sentido, porque é apenas para informação. Eu posso pensar que animal é do proprietário. Então aqui eu viria e coloco é do proprietário. E aí eu inverto a seta. Ao invés de setinha para baixo, eu posso utilizar a seta para cima. Qual das duas é a correta? Não existe a forma correta. Existe o sentido, o significado. Se você colocar para baixo, pensar no sentido para baixo, proprietário tem animal, proprietário possui animal. Se pensar para cima, animal é do proprietário, animal pertence ao proprietário. O termo utilizado aqui no relacionamento é você que escolhe, porque você é o projetista do banco de dados. Isso é um projeto conceitual. Vou dar um clique aqui no salvar. Próxima etapa, eu vou dizer que animal é de uma determinada raça. Então, clico em ligar objetos, vamos lá novamente aqui, clico em ligar objetos, cliquei no animal, cliquei na raça, o relacionamento foi inserido, eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima, vou selecionar aqui,
Vou colocar mais para cima. E só a ordem aqui, ó, a distância, tudo isso é secundário. O importante é o sentido que está sendo dado, o significado que está sendo dado. Muito bem, o que nós vamos escrever aqui nessa relação? Eu já vou direto, ó, vou dizer que animal é da raça. Então, seleciono, vou colocar o texto é da raça e setinha para baixo. Observe que eu não preciso escrever é da raça aqui dentro, é o sentido, ó, animal é da raça, proprietário, animal é do proprietário. Se eu quiser inverter aqui, tem, com setinha para baixo. Então, o sentido é proprietário tem animal, animal é da raça. E agora falta a última etapa, eu tenho aqui mais uma entidade, trazer para cá, depois eu arrumo tudo para não ficar brigando aqui com a organização. Eu vou dizer que uma raça é de uma espécie, por exemplo, siamês é dos gatos, manga larga é uma raça dos cavalos, bulldog é uma raça dos cachorros. Então, ligar objetos, clico em raça, clico em espécie, o relacionamento foi inserido, dá uma ajeitadinha aqui, e agora sim, deu um Ctrl O, salvar. Então eu vou usar o sentido para baixo aqui, ó. Veja que ficou tudo para baixo, mas não é obrigatório. Poderia ter colocado um para baixo, um para cima, isso daqui é só para ajudar na interpretação do projeto conceitual. Então eu direi o seguinte, ó, que a raça é de uma determinada espécie. Seleciono a relação, é de uma determinada espécie, ou poderia até colocar é da espécie, coloco a seta para baixo para auxiliar na interpretação, e mais uma etapa do nosso projeto conceitual foi finalizada. Então agora eu já tenho, ó, a seguinte estrutura. O que é necessário para cadastrar proprietários? O nome, o CPF e a data de nascimento. E toda entidade obrigatoriamente vai ter o seu atributo identificador, ID de identificador, ID proprietário. O que para cadastrarmos, compor o nosso cadastro? Eu preciso do nome e da data de nascimento do animal, além do atributo identificador. Para cadastrar uma raça ou várias raças, preciso do nome, além do atributo identificador, e na espécie a mesma coisa. Para cadastrar espécies, eu definirei o nome, mas também terei o atributo identificador. Etapa concluída. Para concluir o projeto conceitual, falta mais um passo a ser dado, que é a cardinalidade, que são os valores colocados aqui nesses parênteses que vamos explicar a seguir.